Opa, aqui é o Danilo Mazzucchin e nós falaremos hoje sobre leads, mais especificamente leads irrelevantes que nós geramos através do Google Ads. Como que nós vamos conseguir, como que nós conseguimos, como que a Mazzucchin ela faz, como que você, gestor de tráfego, anunciante de Google, tem que fazer quando você observar uma quantidade importante dentro do montante de leads que você tem, que eles são irrelevantes. Quais são as tomadas de decisão? Antes das tomadas de decisão, quais são as análises que você precisa de fazer? Então esse conteúdo ele é justamente para isso, tá? Para que nós consigamos, então, ao término deste conteúdo, entender, opa, se eu tenho lead relevante por causa disso, eu tenho que tomar essa decisão. Se é por causa daquilo outro, eu tenho que tomar essa outra decisão. Perfeito? Vamos lá, então? Primeiro de tudo, é muito importante que você consiga estabelecer, definir se o lead ele é irrelevante e, de fato, este lead que você definiu irrelevante, ele seja realmente. Muitos, ao longo desses quase 11 anos de Mazzucchin, nós faremos agora em novembro, estamos em setembro, faremos agora em 2021, novembro de 2021, 11 anos de existência. Dentro dessa jornada, muitos clientes acabavam falando, esses contatos que estão sendo gerados, eles não fazem sentido para o meu negócio, eles são irrelevantes, leads irrelevantes. Mas quando nós nos aprofundávamos mais na conversação, no engajamento, nós observávamos que, na verdade, não era um contato, não era um lead que era irrelevante, mas sim o processo comercial, processos mercadológicos que inviabilizava a venda. Então, não defina que o teu lead ele não é relevante, não defina que o teu lead ele é irrelevante simplesmente pelo fato de que você não está vendendo ou na proporção de venda que você deseja. Você tem que analisar outros fatores para entender se de fato aquele lead ele é ou não relevante. O trabalho que você está fazendo, o tráfego que você está gerando, ele é ou não relevante. Quais são então esses critérios que vai definir que de fato eu preciso de fazer grandes mudanças, mudanças sensíveis, porque os leads eles estão vindo irrelevantes? Tem vários exemplos. Se, por exemplo, vamos colocar da seguinte forma, você tem uma solução onde essa solução está super dentro a nível de precificação no que o mercado ele oferece, né? Ele está cobrando daquele que vai comprar. Entretanto, todos aqueles leads, ou a grande maioria, 85%, 90% dos contatos que chegam para você, você vai conversar com ele, o seu time comercial vai conversar com esses contatos, mas sempre no momento da proposta você já identifica que, até mesmo antes, né? Que aquele lead, que aquele contato, ele não tem o poder aquisitivo para poder comprar a tua solução, para comprar o teu produto, comprar o teu serviço. A partir desse momento, que mesmo inclusive antes de você fazer a proposta, né, a proposta de compra para ele poder, ou de venda que seja, para ele poder fazer a aquisição, você já definiu por uma série de outros gatilhos que ele não faz parte daquele seu público, do público que vai poder adquirir a sua solução, então sim você precisa de refinar o seu lead. Ele é um lead irrelevante. Se você, por exemplo, está conversando, ou melhor, você está recebendo leads e você não está conseguindo iniciar um engajamento, iniciar uma conversação, ele chega para você adiciona no WhatsApp ou tenta ligar, mas não consegue conversar com ele, tá? Seja porque, por exemplo, no WhatsApp você envia uma mensagem e ele não responde, ele não começa nenhum engajamento e você tem uma quantidade expressiva, por exemplo, por dia você recebe, por exemplo, vamos colocar aqui 50 leads, pelo menos, 30 leads pelo menos, e você identificou em uma semana que 80% ou 60%, 70% que seja, independente aqui da porcentagem, mas todas que eu citei elas são porcentagens altas, né, mais do que 50%, são pessoas, são leads em que quando você começa a tentar conversar, ele nem te dá um bom dia, nem te dá uma boa tarde, uma boa noite, enfim, ele nem inicia o engajamento, então sim, o seu tráfego ele está gerando lead irrelevante. Agora, como eu disse anteriormente, não é simplesmente, não estou vendendo, então tudo tem que mudar, o contato ele não é relevante, o lead ele é irrelevante. Não, tem que de fato fazer essa mensuração, essa compreensão do que é e do que não é relevante, do que é e do que não é marketing ou, neste caso, comercial. Ambos aqui eles andam de mãos dadas. Eles devem, na verdade, andar de mãos dadas e a avaliação e a importância de ambos deve ser dado na mesma medida, tá? Então é sempre entender se o meu contato ele está relevante, o meu comercial que não está conseguindo fazer o fechamento, se o meu comercial, por exemplo, não estiver conseguindo fazer o fechamento, buscar também os motivos do porquê não existe aquele fechamento, pode ser uma série de fatores, precificação, um processo comercial deficitário, desde o momento que você demora para
conseguir conversar com aquele lead, a forma como você conversa, o canal que você conversa. Claro que aqui nós já seria um outro conteúdo para nós podermos gravar, mas enfim, aí você tem que fazer todas as análises comerciais. Mas como o conteúdo é focado em lead ruim, lead relevante, vamos então vamos entrar, na verdade, dentro deste conteúdo, vamos então entender os principais tipos de leads irrelevantes, aqueles que são mais recorrentes, e como que nós podemos então tomar decisões dentro do Google Ads para tornar esses leads relevantes. Esse tráfego relevante que nos traz então leads relevantes. E aqui tem já um ponto importante de ser dito. Eu falei agora aqui, o tráfego relevante. Porque se você detectou que o seu lead está vindo irrelevante, ele está chegando para você. Então significa dizer que a sua página de destino, o teu site, ele está trazendo lead, né? Ele está convertendo aquele tráfego. Então muito provavelmente é o tráfego em si que ele não está bom. É o tráfego que está irrelevante. Então o primeiro ponto ele é esse, é melhorar o meu tráfego. Para eu ter lead relevante, eu preciso de ter tráfego relevante. Sacou? Então você vai mexer no quê? No tráfego, tá bom? Nesse caso aqui a gente não vai nem focar muito em site, justamente pelo fato de que nós estamos falando de tráfego, ou melhor, de ter leads relevantes, está altamente associado a tráfego relevante, exceto num ponto que eu vou tocar aqui daqui a pouquinho. Então o primeiro item aqui, não digo que é o primeiro de mais reclamação de clientes da Mazuquim ou que eu vejo no mercado afora que eu colaboro com consultoria, mas tem muita recorrência de clientes que acabam falando o seguinte: olha, eu atuo apenas na região A, mas tem muito lead vindo da região B, região C e região D, e são regiões que eu não atendo. Então quando você, por exemplo, gestor de tráfego ou dono de um negócio que está fazendo gestão no Google Ads, acaba tendo esse tipo de situação, o que você deve fazer para trazer leads relevantes, leads das regiões em que o seu cliente ou que você necessita? Aqui tem algumas análises a serem consideradas. Se você atua, por exemplo, tem um negócio em que ele é apenas local e você segmentou por cidade, não vai valer a pena você segmentar por cidade se o seu negócio ele é somente ali naquela região, naqueles bairros. Então, vai trabalhar com uma segmentação de raio. Para de trabalhar com segmentação de cidade, vai trabalhar com segmentação de raio. Se você já trabalha com segmentação de raio, mesmo assim está vindo pessoas de muito longe, reduz esse raio. Se você reduzir o raio, mas aí perdeu o tráfego, busque então novos termos para você poder compensar esse tráfego que foi reduzido. Mas enfim, vai nichar a nível de localização. Ponto importante também de ser dito quando a gente pensa em leads irrelevantes por localização. Estão vindo leads de estados diferentes, só que eu segmentei aqui apenas para cidades desse estado, mas está vindo de estado vizinho ou de um estado longe, inclusive. O Google, quando você cria uma campanha na rede de pesquisa, por exemplo, o Google ele permite com que o prospecto, o possível consumidor, o usuário de Google, ele encontre os seus anúncios de duas formas. Você segmentou, por exemplo, apenas para a cidade de São Paulo, mas aquelas pessoas que estão fora da cidade de São Paulo, que é só um exemplo que eu estou dando, tá? A cidade de São Paulo. Se aquelas pessoas que estão fora da cidade de São Paulo, se o Google entender que ela tem intenção de consumo, de consumir na cidade de São Paulo, mesmo ela estando fora, ela estando, por exemplo, vamos pegar aqui, está lá em Belo Horizonte, mesmo assim o Google ele pode imprimir, ele pode exibir o anúncio daquele anunciante que configurou apenas para as pessoas que estão em São Paulo, da cidade de São Paulo, porque é a configuração padrão do Google. A configuração padrão do Google é por pessoas que estão fisicamente no local ou que têm a intenção de consumir aquela solução naquele determinado local. Então, o que você pode fazer? Se os leads eles estão vindo irrelevantes para você, não está fazendo sentido por localização, estão vindo DDDs, por exemplo, bem distintos, de locais distantes, você vai lá em nível de campanha, você vai em locais e você vai fazer o seguinte. Na verdade, você vai em campanhas, em configurações, aí tem lá locais, aí você terá 3 opções. A primeira opção é a padrão, onde são pessoas que estão fisicamente no local ou têm intenção de consumir a tua solução naquele determinado local. E a segunda opção é apenas a segmentação apenas para aqueles que estão fisicamente no local. E é isso que você vai fazer, você vai colocar para as pessoas que estão apenas fisicamente no local, vai selecionar a segunda opção e vai salvar. Você vai observar que, só que com essas pequenas mensurações que eu citei aqui, tomadas de decisão, se o seu problema for lead irrelevante por localização, já vai melhorar muito.
Outro ponto que você pode fazer, deve fazer, é o seguinte: imagina que você é um gestor de tráfego e o teu cliente falou assim para você, olha, tá vindo leads muito da cidade A, e eu só atendo a B e a C, mas vem muito da cidade A. O que você faz? Você negativa a cidade A. Então você vai lá em locais, aí você vai colocar em excluídos, digita lá a cidade que o seu cliente ele passou, ou você que é dono de um business, está fazendo gestão, que você entende que está vindo muito lead daquela região e quer negativar, e de fato faz a negativação. Então o Google ele não mais vai exibir para aquela região. Então aqui nós falamos de 2 pontos, de segmentar diferente e de tirar, né, de fazer uma segmentação de exclusão para determinados locais, tudo bem? Então fazendo isso, o seu lead com toda certeza já vai melhorar bastante. Só que aqui só vai uma dica extra, que eu já cheguei a citar no comecinho dessa explanação, mas vale a pena falar de novo. Quando você pensa em nichar muito, tem cliente na Mazuquim, por exemplo, que ele já vem com toda uma relação das regiões em que ele quer que cheguem os leads, e ele tem uma área de atuação que ela é muito nichada, tem pouco tráfego. Só que ele só quer daquelas regiões ali específicas, não tem como ser de outras regiões. Se você simplesmente colocar palavras-chave, que geralmente, como é um nicho, né, como é uma área nichada, tem pouco tráfego, colocar uma ou duas, você não vai ter tráfego suficiente para consumir o orçamento diário do seu cliente, ou no caso a sua conta, logo não vai fazer sentido da mesma forma o investimento para você. Porque tão ruim quanto ter leads irrelevantes é também você não ter leads, né? E a partir desse momento, o que você tem que fazer então? Qual que é a minha dica? Vai lá no Keyword Planner, vai buscar mais termos em que faça com que você possa compor o tráfego, e a partir desse momento, então, você tenha tráfego suficiente para consumir o teu orçamento diário e gerar leads que vai fazer sentido para o seu negócio, vai fazer sentido para o negócio do seu cliente. Tá bom? Perfeito? Então, o primeiro que nós falamos aqui foi leads irrelevantes através de localização. E aí nós falamos sobre como que nós podemos fazer para poder eliminar ou reduzir, mitigar esses leads que são irrelevantes por localização. Beleza? Segundo, que comentam bastante, que falam bastante lá na Mazuquim, é referente aos números que vêm errado. Então, assim, tá chegando o contato, mas são números que eu não consigo conversar. São números em que não existem. E aqui você tem 2 pontos a ser levados em consideração. Eu tenho um cliente, ou eu atendo a nível nacional, ou para alguns estados, para algumas cidades diferentes. E no meu formulário de contato, imagina que você capte por formulário de contato, você não está pedindo DDD. Fica a critério do cliente colocar ou não DDD. Então isso, fatalmente, muitos ou alguns destes usuários, eles não vão colocar o DDD. Até porque é mais rápido digitar apenas ali o número, é mais fácil, enfim. A partir desse momento, então, se aquela pessoa, imagina que o seu cliente ou você gosta de adicionar no WhatsApp e coloca apenas o número, não colocando o DDD, você não vai conseguir conversar com aquela pessoa. O seu time comercial, enfim, o seu cliente, o time comercial do seu cliente não vai conseguir conversar com aquela pessoa, porque talvez não exista ou o número esteja errado, tá? Então você teria que ir lá, pedir para o seu time de tecnologia, lembra que eu falei assim que só tinha um ponto, além de tráfego, que nós iríamos abordar, que é essa relação de pedir para o seu time de programação ou a sua agência, a agência criou o teu site, enfim, colocar um campo obrigatório de DDD, para que a pessoa digite o DDD. Então é muito recorrente isso, vir números que os clientes eles não conseguem conversar, porque não tem o DDD sendo forçado ali naquele formulário a ser disposto pelo usuário, pelo possível cliente do nosso cliente ou seu possível cliente, tá bom? Então força a colocar o DDD. Ah não, eles colocam o DDD, mesmo assim o número ele vem errado. Aí está diretamente ligado aos termos de pesquisa que os usuários eles estão encontrando o seu anúncio. Pensa da seguinte forma: se você trabalha com a estratégia de preenchimento de formulário, né, onde aquele prospecto ele foi até o Google, ele digitou um termo de pesquisa, visualizou o seu anúncio, clicou no seu anúncio, acessou o site e preencheu um formulário, são muitas etapas para que ele simplesmente preencha errado porque ele quer. Uma coisa é assim, chegaram 50 contatos hoje, tive 2, 3, 4 que eu não consegui falar porque o número estava errado. Né? É uma porcentagem alta essa aqui que eu citei ainda, mas enfim, dentro de um montante você tem uma quantidade até que pequena de pessoas, leads aos quais você não consegue o primeiro contato, você não consegue conversar por número de telefone errado. Mas se é uma quantidade muito expressiva diariamente que você está tendo, ou semanalmente, mensalmente, quando você fecha, você consegue identificar que o seu time comercial não conseguiu conversar devido ao fato do número ele estar errado, provavelmente os termos em si que estão sendo digitados, ou seja, a qualidade do tráfego que não está satisfatória. Então você tem que olhar lá em termos de pesquisa, verificar quais são os termos que estão sendo digitados, e aí vem uma dica
que de fato você pode implantar agora no seu negócio e funciona muito bem, tá? Se o problema é número errado, muitas vezes eles podem estar preenchendo, os consumidores, os possíveis consumidores podem estar preenchendo simplesmente a nível de curiosidade, a nível de, por exemplo, verificar se vai ter algum tipo de resposta, se vai aparecer algo pós o formulário ser preenchido, ou até concorrência, algo dentro desse aspecto. O que você faz então? Você passa a trabalhar, ao identificar que está vindo termos muito genéricos, tá? Você passa a trabalhar com termos de cauda longa, ou seja, termos que mostrem mais claramente a intenção de consumo do consumidor. Geralmente, aquele que vai só prospectar, aquele que é só curioso, ele digita termos menores, termos mais genéricos. Aqueles em que querem de fato consumir, aqueles que estão mais próximos do que a gente fala do final do funil, mais próximos de comprar ou de pedir mais informações, que tem algum interesse ou tem um real interesse, eles digitam termos maiores. Então faça isso, mas aí vale também aquela mesma dica que eu dei. Parei de trabalhar com termos genéricos e passei a trabalhar com termos de cauda longa. A partir desse momento, então, verifica se você não vai perder muito tráfego. Se você for perder muito tráfego, aloque outras palavras em grupos de anúncios distintos para que você consiga compensar o seu tráfego, para que você não perca a quantidade de contatos. Tenha a mesma quantidade de contatos ou até mais, contudo com uma qualidade maior, agora sim conseguindo conversar por telefone ou pelo WhatsApp ou qualquer outro meio que você venha conversar com esse possível cliente. Deu para entender aqui a sacada? É assim que funciona. Para não terminar ainda dentro dessa questão, desse segundo ponto que eu coloquei, que é sobre o número errado, o número irrelevante, o que você pode fazer também a nível de tráfego, se você não trabalha com correspondência de palavra-chave, está totalmente ampla as suas palavras-chave, passe a raciocinar se vale a pena você trabalhar com correspondência de palavra-chave de frase, que hoje em dia está funcionando muito bem, desde que o Google mudou, ele eliminou a correspondência de palavra-chave ampla modificada e passou a trabalhar apenas com a de frase, né, eliminando os modificadores. A intenção de consumo do consumidor passou a ser a real prioridade para o Google, melhorou bastante o tráfego, é isso que eu senti na grande maioria das contas, que eu faço gestão na Mazuquim, que outros gestores da Mazuquim fazem gestão também. Assim como você pode, lá em termos de pesquisa, se você tiver, por exemplo, um histórico razoavelmente grande, por exemplo, de pelo menos 2 meses, 3 meses de campanha com investimento saudável, vai lá em palavras-chave, termos de pesquisa, coloca lá todo o período e aí você verifica todas as palavras-chave que estão aparecendo. Lá na coluna de taxa de conversão, clica lá em taxa de conversão, verifica as mais utilizadas. Se não for genérico, se aquele termo não for genérico, você segmenta também para aquelas palavras-chave. Ao invés de só você ir lá no Keyword Planner e verificar, eu acho que, eu acredito que serão essas as melhores palavras para eu poder compor o tráfego, verifica de fato aquilo que os usuários estão digitando e como que eles estão entrando em contato com você. Pega aquelas que são mais cauda longa, que mostram realmente a intenção de consumo e coloca agora em grupos de anúncios para que você consiga ter tráfego mais relevante e de fato potenciais consumidores, tá? Então você consegue mitigar bastante essa relação de número de telefone incorreto. Terceiro item, que é bem citado, tá chegando um contato, eu consigo conversar, mas quando eu estabeleço o relacionamento e pergunto se de fato ele está vindo procurando aquilo que eu estou ofertando, ele diz que não. O possível cliente ele fala, não é isso exatamente que eu quero aquilo outro. Eu oferto A, mas o cliente ele quer o B. O que acontece é o seguinte, existem muitas áreas que elas são interseccionadas. Ou seja, são áreas em que múltiplos tipos de profissionais eles acabam atendendo a mesma solução, ou melhor, soluções muito parecidas, que se modificam apenas em detalhes. E aí, vamos tentar pegar aqui uma área específica. Você trabalha com regularização de imóveis, tá? Só que você é mais voltado à regularização de imóveis dentro de um determinado nicho, dentro de uma determinada situação. Você regulariza, por exemplo, o contrato de compra e venda, faz inclusive análise, etc. E aí você está trabalhando com o termo de regularização de imóveis. Só que dentro de regularização de imóveis tem uma série de situações, como por exemplo, eu sou uma empresa que sou focado em tirar laudo para regularização de imóveis. Então o termo regularização de imóveis, ele pode servir tanto para um engenheiro, ele pode servir para um arquiteto, ele pode servir para um advogado. Aqui é só um exemplo, tá? E aí, então, esses contatos, em sua maioria, estão vindo irrelevantes para você por causa disso, porque esses contatos, essas pessoas, elas digitam um termo que é relevante para o seu negócio, mas também é relevante para uma série de outros negócios. Como que eu faço para poder mitigar esse problema?
Aqui você tem algumas soluções. Quais soluções que você tem? Você tem a possibilidade de também trabalhar com termos de cauda longa, que mostre mais claramente a intenção de consumo do consumidor naquilo que você oferta. E você tem a relação da comunicação, desde o seu anúncio, principalmente em seu anúncio. Deixar o título 1, título 2 muito bem descrito, dispondo aquilo em que você realmente está ofertando. Tá? Eu oferto isto, assim como também as suas extensões de anúncio, como extensão de frase, enfim, deixando claro aquilo que você está ofertando. Vai mitigar bastante lead relevante, assim como no seu próprio site. Claro que após ele ter clicado, o possível consumidor ter clicado, já é um ônus se quando ele entrar no seu site ele observar, opa, não é o que eu quero consumir, ele não faz o que eu quero consumir. Então você tem que buscar bloquear direto ali no termo que a pessoa ela vai editar e no anúncio que ela vai visualizar. Mas também é importante deixar no site muito bem descrito, até para gerar uma coesão maior entre aquilo que ele digitou e o que ele visualizou no anúncio e o que ele está consumindo na página de destino. Perfeito? De qualquer modo, mesmo que infelizmente veio o tráfego irrelevante para o teu site, agora o teu site ele é tão comunicativo e tão assertiva a comunicação dele que ele não vai pedir mais informações. Ao menos você não vai ter o trabalho de ter que adicionar no WhatsApp ou de mandar e-mail ou de ligar para aquele lead que não tem relevância nenhuma com o teu business, com o teu negócio, tá? Então é muito importante nessa questão. Quando você tem leads em que eles estão vindo, que são irrelevantes, focar bastante nos termos de pesquisa, foque muito nisso, nas palavras-chave. O problema ele está ali. Eu posso olhar para você no seu olho agora e dizer, o problema ele está ali mesmo sem olhar a tua campanha. Está nos termos que os usuários eles estão digitando. Tem que ficar mais claro. Tem áreas, como eu disse, para não ser repetitivo, que elas são dúbias. São termos de pesquisa que são dúbios. Tem duplo, triplo, quádruplo sentido, áreas diferentes. E ali você tem que buscar fazer com que aqueles prospectos eles digitem termos em que sejam coesos, altamente assertivos para o seu business, para o seu negócio, assim como melhorar a sua comunicação, principalmente em anúncio. Perfeito? Fazendo isto, eu tenho certeza, como 2 mais 2 são 4, que o seu tráfego ele já vai melhorar, tráfego melhorando, lead relevante passará a chegar para você. Quarto item aqui, quarto ponto que chega leads irrelevantes. Danilo, chega aqui o contato, eu consigo iniciar o engajamento, é realmente o que eles querem, contudo, Danilo, o grande problema é que eles não têm dinheiro para poder comprar, poder aquisitivo, para poder comprar a minha solução. Aquilo que eu oferto não está dentro das possibilidades de compra dele. Então vamos lá, isso é bem recorrente também. Aqui tem alguns pontos a serem levados em consideração. Eu, inclusive, falei um pouquinho no começo do vídeo. Você tem que entender se, de fato, aquilo que você está ofertando, a precificação está correta, a forma como você está, as possibilidades de pagamento que você está dispondo, elas são corretas para aquele determinado público. E você também deve compreender se o teu time comercial ele conseguiu gerar o valor suficiente para que quando chegar ali no momento de passar o preço, da precificação, o preço ser só um elemento a não ser o mais considerado, né? Ele é considerado, mas ele não é o fator de maior importância porque você conseguiu gerar o teu time, enfim, o time do seu cliente conseguiu gerar valor, um valor agregado muito grande, que aquele preço ele ficou praticamente ou insignificativo, tá? Agora não, vamos imaginar que o engajamento ele foi perfeito, o preço ele está super dentro da área, a forma de pagamento que você fez é fantástica, que seja lá o teu time de trabalho é fantástica, mas de fato é o lead, ele não tem o poder aquisitivo para comprar aquela determinada solução. Até durante a conversação, você já vê que ele não tem o poder aquisitivo para aquilo. Como que eu faço, Danilo, para poder me sobressair sobre essa situação? Tem várias possibilidades, mesmo você, por exemplo, atuando na rede de pesquisa do Google. Muitas pessoas acabam não fazendo algumas segmentações existentes na rede de pesquisa do Google, que deve fazer, principalmente quando você quer leads mais específicos, né? De idades específicas, de sexo específico. Então vamos lá. Aqui nós estamos falando sobre recursos financeiros, sobre poder aquisitivo. Minhas dicas que para você poder aplicar. Também está em termos de pesquisa, buscar trabalhar com termos
em que mostre mais claramente a intenção de consumo do consumidor, porque se ele está mais embaixo do funil, ele já está mais preparado para poder adquirir aquela solução, ele já pesquisou em outros locais, ele inclusive já tem outras precificações, possivelmente, então ele já está mais preparado para o consumo. Nesses termos de cauda longa que você vai trabalhar, buscar trabalhar com termos em que logo nesse termo ele já não mostre a intenção que ele quer algo barato, porque tem muitos que ditam, por exemplo, vamos pensar em comprar casa, tá? Comprar casa barata, imagina que é aluguel de casa barato. Então ali já está claro que não é uma pessoa que talvez, se é um poder aquisitivo maior, que vá consumir a sua solução, porque ele já está procurando por algo barato, não vai adiantar você segmentar dessa forma. Nessa mesma linha, por exemplo, de imóveis, o que funciona muito bem, só um exemplo, tá? Que também pode funcionar muito bem para o teu negócio se houver tráfego, são valores específicos. Então, por exemplo, comprar casa de até 1 milhão, comprar casa de até 500 mil, alugar casa de até 5 mil, alugar casa de até 15 mil. A partir desse momento, como ele já colocou o valor, você já sabe quanto que ele quer pagar. E ali está mais claro que a intenção de consumo dele é coesa com aquilo que você está ofertando. Danilo, olhei e não tem tráfego desse jeito que você falou, como que eu faço então? Aí tem várias outras segmentações, e essa segmentação que eu disse não impede essas outras que eu vou falar também. Você deve e pode analisar gatilhos que façam com que você atinja um público mais seleto, como por exemplo de públicos-alvo. Você vai lá em públicos-alvo e tem vários públicos, por exemplo, de pessoas que buscam por carro de luxo ou que têm carro de luxo, pessoas que têm uma determinada graduação avançada, pessoas que fazem investimento financeiro. Então tem muitos gatilhos que demonstram mais claramente, que colocam, na verdade, pessoas que estão num público mais seleto dentro destes grupos mais seletos. E aí você consegue, então, impactar pessoas que têm um maior poder aquisitivo, que vá comprar, que tem, na verdade, vai comprar não, mas que tem a possibilidade de comprar a sua solução, tá? Então, segmentar por público faz total sentido. Ainda dentro da linha de públicos-alvo, inclusive hoje o Google ficou dentro da mesma tela, né? Públicos-alvo e a relação de ordem demográfica, você deve ou pode tirar a segmentação para as pessoas que estão dentro da faixa de 50% com menor renda. Então o Google ele coloca algumas faixas de renda e dentre essas tem a de 50% com menor renda. Se o Google ele ele identificou que aquela pessoa ela está na faixa daquelas pessoas que têm menor poder aquisitivo, por que você vai continuar exibindo o teu anúncio para elas se você precisa de pessoas com maior poder aquisitivo? Então retira aquelas pessoas, faz a exclusão. Se você está numa área que tem muito tráfego, retira tanto aquelas que estão no grupo de 50% com menor renda, quanto aquelas que o Google não conseguiu identificar, tá? Então é uma outra forma de você conseguir fazer com que você tenha um público mais que tenha maior poder aquisitivo, que tenha maior poder de compra, tá? Então existem algumas formas de você encontrar um público mais relevante, de você encontrar, na verdade, um público que tenha a possibilidade de comprar, de consumir a tua solução. Aqui eu citei alguns destes, tá bom? Que eu, ao ter este problema, você relatar para o Danilo, para mim, este problema, que eu entraria na sua conta e já faria. Ponto importante de ser dito é que eu não indico que você faça tudo de uma vez. Você vai fazer experimentos, tá? Não existe mágica para nós conseguirmos trazer leads relevantes, mas existem metodologias, existem análises e tomadas de decisão. E não adianta você fazer um monte de atualizações todas de uma vez. Então a ideia é o quê? Poxa, o lead ele é relevante por causa de poder, ele está vindo irrelevante por causa de poder aquisitivo. Então eu vou fazer só o seguinte, eu só vou tirar aqueles com 50% menor renda e vou tirar aqueles que o Google não conseguiu identificar. Roda lá por uma semana, verifica como é que chega esses contatos. Ah, melhorou, tá ótimo agora, viu? A maioria são relevantes. Beleza, já vamos passar para outra etapa. Já conseguimos ali leads relevantes, já passamos por essa questão. Tudo bem? Deu para entender como é que funciona? Faça experimentos e tome decisões. Nós temos também, é bem recorrente, aqueles leads em que eles não respondem. São pessoas em que você tenta estabelecer um contato, mas essas pessoas elas não respondem para você, né? E quando nós pensamos nesses leads que elas não respondem, as pessoas que entram em contato, mas não respondem nada para você, geralmente a solução ela está dentro dos termos de pesquisa em que elas estão digitando. Então você deve começar a raciocinar em utilizar termos de pesquisa que mostrem mais claramente a intenção de consumo desse consumidor para que venham esses leads mais relevantes para você.
Agora, quando você simplesmente está tendo leads que não respondem, por isso que ele é determinado como irrelevante, mas você não fez análise nenhuma ainda no que tange fora ao marketing, é errado você determinar que ele é irrelevante porque ele não responde para você. Como assim, Danilo? Bagunçou minha cabeça, me explica um pouco melhor. Antes de mais nada, quando o lead ele chega para você poder determinar que ele é irrelevante, os fatores comerciais eles devem ser analisados. Como assim, Danilo? Vamos lá. Eu acabei de pedir mais informações para você. Eu quero, por exemplo, comprar uma gestão de Google Ads. Eu estou fazendo a gestão aqui numa conta, na minha conta, eu tenho um negócio qualquer e eu quero pedir mais informações para você fazer a consultoria. E agora, sei lá que horas são, mas imaginar que sejam 18 horas, tá? De uma segunda-feira. E eu estava mexendo e vi que eu não estou tendo um bom resultado, pesquisei no Google empresas que fazem gestão de tráfego no Google, encontrei você, pedi mais informações, só que você veio me responder, como já era 18 horas, estava ali perto do final ou no final do horário comercial, só no outro dia. Talvez eu já tenha procurado diversos outros, já tenha conversado com diversos outros, talvez já tenha até fechado o contrato e quando você me chamar já não faz mais sentido. Então esse fator comercial, o tempo, por exemplo, que você leva, que você demora para entrar em contato, com o seu lead, ele tem que ser muito levado em consideração. Volto a dizer, não é simplesmente falar, não estou fechando, então o lead ele é irrelevante. Não. Se o lead ele não está respondendo para você, nesse caso, nesse quinto item que eu citei, talvez seja por causa disso, você está demorando muito para entrar em contato com ele. Então o tempo que você leva para entrar em contato com ele é muito importante. Outro ponto que até fazendo consultoria para alguns clientes, a gente acaba entrando no âmbito comercial, porque é tudo muito unido, o comercial com o marketing. E eu já pude observar, por exemplo, clientes que o time de marketing tinha mensagem pronta, e até de bots, né? Então, assim, quando alguém pedia mais informações ali, por exemplo, no WhatsApp, já tinha mensagem pronta, dando um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, e já passando tudo mesmo, precificação, etc. Aí às vezes já mandava link de vídeo, se você quiser saber mais, clica no link do vídeo para ver. Mas calma, depende muito do que você vende. Depende assim, se você vende algo em que ele tem um ticket médio menor, você tem uma marca muito bem estabelecida, a galera já conhece a tua marca, a pessoa ela pode fazer tudo online, só utiliza, por exemplo, um canal de WhatsApp para tirar dúvidas, faz sentido você automatizar. Mas agora, algum item fora esse que eu citei, que não tenha dentro disso que eu citei, como por exemplo, não tem uma marca fidelizada, ou meu ticket não é tão baixo, ou as pessoas elas têm muitas dúvidas, como por exemplo, a gente fala de Google, né, gestão de Google Ads. Poxa, talvez você que é um gestor de tráfego, você que faz anúncio no Google, não tenha tantas dúvidas assim. Mas quando você vai começar a fazer, é muita dúvida que você tem. Mas quanto que eu tenho que investir? Eu tenho realmente garantia de retorno? Se eu investir mais, eu tenho um retorno maior? Isso daqui realmente vai fazer sentido? Essa campanha? Como é que funciona esse Google? Então eu tenho um monte. É uma área que tem muitas dúvidas. Aqui eu estou dando um exemplo só. Você vai comprar uma casa, por exemplo. Você quer saber mais informações para poder comprar uma casa. É um ticket médio alto. Você vai pegar e vai comprar tudo? Não. Então calma. A forma como você aborda o contato também, o lead, ele pode fazer com que ele nem responda para você. E aí não é o lead que é irrelevante, é o seu processo de engajamento, seu processo comercial que não tá, de comunicação, que não é eficiente, não é eficaz, não dá prosseguimento no engajamento, tá? Então sempre antes de raciocinar, de definir muito mais que o lead ele é irrelevante, tem que levar sempre em consideração outros fatores, tá? Aqui eu falei sobre 5 tipos de leads que de fato são definidos como irrelevantes e como que no Google Ads nós podemos fazer com que esses leads eles deixem de ser irrelevantes e eles passem a ser relevantes. Danilo, olha, tá acontecendo muito disso daqui, mas no vídeo você não falou. Você pode me dar mais informações? Coloca aqui então nos comentários, tá? É o maior prazer quando você envia um comentário, seja elogiando ou, na verdade, sugerindo algum tipo de conteúdo diferente ou tendo dúvidas de nós podermos responder. Assim como criticando também, algo é sempre sendo ou melhor, muito mais, fazendo sentido, existindo razão, com certeza enriquece muito tanto a mim quanto ao meu time para que nós possamos evoluir, tá bom? E, obviamente, o grande objetivo desses conteúdos que são gerados é para que nós possamos melhor performar as nossas contas. Peço para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas elas
possam visualizar e talvez ali fizesse sentido, também faça sentido no cotidiano de trabalho dessas pessoas dentro do Google Ads e, obviamente, vai fortalecer bastante o canal, fortalecer bastante o nosso negócio, tá bom? Espero que esse conteúdo ele tenha sido relevante e muito relevante para você. Precisando de algo, deixa aqui nos comentários e um grande abraço!